Aleluia, glórias a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Já externar a todos vocês a minha gratidão ao nosso Deus por mais essa oportunidade de estar na sua casa para louvar o seu nome. Também quero saudar os nossos queridos irmãos internautas que nos acompanham pelas redes sociais com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que essa paz de Jesus possa alcançar você definitivamente, se ainda resta alguma dúvida, para que você possa fazer parte, juntamente conosco, do corpo de Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu também, meu amado evangelista Deus, sinto o coração arder, com desejo de poder estar mais na casa do Senhor, mas o trabalho nos impede, né? É meio corrido. Eu louvo a Deus também por essa oportunidade que tenho de poder, quando posso estar na casa dele, para adorar Ele na bendita tua santidade. E Ele sabe todas as coisas. Sábado passado eu estava de folga, hoje eu estaria trabalhando. Nessa correria de tentar arrumar uma casa, eu tive que sair para ver se eu conseguia uma, que não deu certo também, um pouco longe. Mas Ele vai abrir uma porta. Glórias a Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês que aqui adentrou, que o glorioso Espírito Santo possa pairar e vos abençoar cada dia mais. Amém? A lição de hoje é a parte A da lição 9, como já foi dita. Jesus, o holocausto perfeito. Glórias a Deus. É uma lição, assim, o tema já diz tudo, né? Fácil de entender. Mas pelo fato de ela estar lá no Velho Testamento e vem falar de Jesus, ela nos traz um pouco de transtorno assim, para podermos entender. Mas é uma lição muito maravilhosa, muito boa. Aliás, toda esta lição, esse semestre é muito bom. Jesus, o holocausto perfeito, no qual a vontade. Quem leu a lição, estudou a lição, vai entender melhor, né? Diz assim o texto áureo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo. Cristo feita uma vez. Lá em Hebreus 10:10. Aí olhando para a verdade prática, nós olhamos, os holocaustos da antiga aliança era transitório e imperfeito, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu, ressuscitou e eficazmente por toda a humanidade. Aleluia. Glórias a Deus. Quando eu olho para o texto da verdade prática, vemos aqui que o importante é saber que Jesus, né, é o que diz a verdade prática, morreu por toda a humanidade. E é por esta razão que o sacrifício de Jesus, ele é perfeito e ele atinge a todos. Jesus não veio para um certo tipo de povo, não veio para um certo tipo de gente, mas ele veio para todos. Logo aí já entendemos que, por isso que ele é o tipo de sacrifício perfeito. Porque os sacrifícios antigamente eram oferecidos para aquela família, para aquela pessoa, para um povo, para uma classe, uma categoria. Cada um tinha uma simbologia, um tipo, um animal que se oferecia. Agora Jesus, ele se ofereceu por toda a humanidade. Então logo já entendemos aqui, Jesus, ele é o holocausto perfeito. A perfeição está ali. E um só oferece por todos. Não era mais necessário derramamento de sangue de animais inocentes para que pecados pudessem ser cobertos. Amém? Aí olhando para essa lição, eu vou dizer, ela é bem simplificada, dizendo, ela é rápida e é simplificada. Mas na lição, na leitura em classe, quando foi feita a leitura, lá em Levítico capítulo 1, versículo 1 a 9, Moisés, o escritor, ele faz uma objeção aos animais que serviam e os que não serviam para ser oferecido sacrifício. É o que está explicando aqui, né? Então ele está aqui estipulando
o que servia para as ofertas e sacrifícios. Está mostrando claramente qual seria o animal perfeito. Foi por isso que Jesus, ao chegar no templo a certa feita, ele encontra os cambistas, os comerciantes, vendendo animais. Isso era no templo, para que ali eles pegassem animais e entrassem para dentro e ofereciam em sacrifício. Mas por que Jesus então ele fica nervoso? Por que ele não aceita essa possibilidade? Por causa da ludibriação, por causa do engano. E os animais que, quando nós chamamos para a palavra, tinha que ser perfeito, puro, sem mancha, sem mácula, sem defeito. E as pessoas então, tentando enganar, os animais, eles cobriam com tinta, às vezes mascarava, né, os animais, para que ele não tivesse mancha, e tentava então vender. Ou se ele tivesse algum defeito, as pessoas já pegavam ali o animal e saíam com ele no colo para o sacrifício. Então Jesus não aceita os animais para sacrifício, porque eles tentavam enganar. Era um requisito, e era animais sem mancha, teriam que ser sem mancha. Ele usava de má fé, e Jesus não admite isso. As falcatruas Jesus não aceita, os enganos Jesus não aceita. Para Deus tudo tem que ser perfeito. Então, quando Jesus ele morre na cruz, ele é realmente o sacrifício perfeito. E Jesus sim, não foi encontrado defeito, não tinha mancha, não tinha mácula, não tinha nenhum tipo de algo que podia trazer transtorno às pessoas. É o Cordeiro de Deus, puro, imaculado, sem mancha, sem mácula e sem ruga. Então, este sim é o Cordeiro perfeito. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. O holocausto é um tema frequente e relevante no Antigo Testamento. Por isso, o livro de Levítico ele inicia com as instruções divinas conferidas a Moisés a respeito dos sacrifícios que seriam oferecidos no tabernáculo levítico. No tabernáculo, Levítico mostra o tipo de sacrifício e a forma como deveria ser apresentado ao Senhor. A palavra holocausto, ela pode ter duas tradições, ou até mais. Holocausto quer dizer queimar totalmente. Holocausto pode ser oferta voluntária. Isto porque Cristo se entregou voluntariamente por nós. É uma oferta voluntária. É por isso que quando as pessoas levavam seus animais para sacrificar, quando as pessoas faziam com sinceridade e com honestidade, pegavam o melhor do seu rebanho, que é como a lei manda, a ordem manda, o melhor, o macho, né? O mais bonito, porque aquilo teria que ser voluntário, tinha que ser de coração, tinha que ser uma entrega total, para que ele não ficasse preso naquilo, que o seu coração não ficasse preso naquele bem. Então, aquele melhor era oferecido para Deus, o melhor era para Deus. Aquilo que ele tinha de melhor, ele teria que oferecer a Deus. Então aqui, a única diferença Jesus se entregou voluntariamente. Não foram homens, que nem nós às vezes pensamos que matou Jesus, né? Logicamente que a tradição não vai mostrar isso. Ninguém matou Jesus. Ele se entregou voluntariamente. Ele foi levado à morte. Mas não foi alguém que chegou lá e já matou Jesus. Ele se entregou voluntariamente por nós. Amém? Não foram os homens que o mataram. A única diferença é que Jesus ele não foi queimado no altar do sacrifício. Como o holocausto, ele não foi queimado, mas se entregou totalmente por todo aquele que aceitar ele como seu Salvador. A Bíblia diz que todo o seu sangue foi derramado. Tanto é que quando o soldado romano, categoricamente a Bíblia vai falar que foi do lado esquerdo, que aquele soldado perfura Jesus com a lança. E logo então vemos que sai um pouco de sangue, depois a Bíblia fala que sai água. Porque já não havia mais, porque a palavra diz que todo o seu sangue foi derramado por nós, todo.
Não ficou sangue. Então, aquele pouquinho que tinha, quando termina, então começa a sair água. Eu entendo que essa é a água da vida. Eu entendo que essa é a água viva. É a água que sara, que cura, que liberta. É a água que ele oferece àquela mulher samaritana. Se você beber dessa água, nunca mais voltará a ter sede. Aleluia. E essa água que sai ali poderia ser simbolicamente esta. Mas o que eu quero dizer nesta hora aqui, que quando ele se entrega, quando o soldado perfura ali, aleluia, não havia mais o que derramar de sangue. O seu sangue foi todo derramado por nós, para que através desse sangue de Cristo, a sua igreja, essa igreja, pudesse renascer vivamente e vivicamente para adentrarmos nas mansões celestiais um dia, pelas portas da frente, e receber das próprias mãos de Cristo, aleluia, a sua pedra branca. E diz a palavra em Apocalipse que você vai receber uma pedra branca, e nesta pedra o seu novo nome, a qual ninguém sabe, ninguém conhece, senão aquele que o tem. Aleluia, e você vai sentar numa mesa muito grande, e o Senhor Jesus vai passar por aquela mesa onde você vai estar, e entregar a você a Santa Ceia, que diz que quando terminarmos aqui lá no céu, nós vamos cear com Ele, aleluia, vamos estar com Ele por todos os dias. Então eu acredito que você é lavado pela água purificadora do sangue de Cristo, aleluia, glórias a Deus. Isso para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados. Derramou todo o seu sangue por isso. E esta é a diferença que o sangue de animais, o sangue dos animais, a Bíblia vai falar que ele só cobria o pecado. Só oferecia-se sacrifícios e tantas coisas, mas ela servia para quê? Para cobrir pecado. É como se aqui tivesse uma sujeira e bastante coisa suja aqui, de repente, para não dar tempo de limpar, nós colocamos aqui um tapete, e então aquele tapete vai só cobrir aquela sujeira, mas a sujeira está ali, o problema está ali, a diferença é essa. E Jesus aqui, o sangue de animais só cobria, e o sangue de Cristo, ele tira o pecado do mundo, aleluia. Esta é a grande diferença, que nós naqueles dias não podíamos, né? E vendo isso dessa maneira, Deus olha e fala, não é mais possível fazer isso, é tanto sacrifício, precisamos de tomar uma atitude. Mas já havia sido providenciado desde o princípio, Deus já sabia dessas coisas, já tinha organizado, os profetas já haviam escrito a respeito disso. Glórias a Deus, aleluia. Então eu gosto dessa passagem aqui. Os animais, o que ele fazia? Ele não podia tirar pecado, não, eles só cobriam os pecados, mas eles estavam ali, permaneciam ali. Nós olhamos hoje para as igrejas, meu amado, que surgindo por aí, nessa nova geração, que faz dessa maneira, mascara o pecado, não tem problema nenhum, cobre o pecado, mas não mostra o sangue de Cristo que tira o pecado, aleluia, vendendo, às vezes, animais fantasiados, mesclado para tirar a mancha, mas não é o cordeiro perfeito, não mostra que o cordeiro perfeito é aquele que sem mancha, sem mácula, sem ruga, não quer mostrar o caminho, não quer mostrar a porta verdadeira para entrarmos, fica mascarando e mesclando a verdade da palavra de Deus, aleluia, quando deveriam pregar a mensagem sadia e sã. Glória a Deus. Veja que a verdade é que quando Jesus aproxima do Rio Jordão, onde João Batista estava batizando, e Jesus ele aproxima de João para ser batizado, e então João fala assim, não é necessário que o senhor se batize, você sabe a história, né? Não é preciso, ele é o Filho de Deus, por que o senhor vai ser batizado? Mas para que deixar o exemplo a toda a humanidade, assim será feito, eu vos batizo. Aí quando naquela hora que Jesus vai batizar, que João vai batizar Jesus, ele olha para a multidão que está ali e diz assim, eis aí, aleluia, eis aí o Cordeiro de Deus, esse é o Cordeiro de Deus, esse tira o pecado do mundo, eis aí o Cordeiro que tira, ele não mascara, ele não cobre pecado, ele não aceita o pecado, mas ele tira, aleluia. Então Deus já revela para João ali na hora do Rio Jordão, a verdade é essa, Jesus tira o pecado do mundo, aleluia. Quando você aceita Ele como seu Salvador, quando você recebe a palavra, quando você entende o mistério de Deus na tua vida, então todo o teu pecado é apagado e banido, para que você nasça uma nova criatura, aleluia, pelo poder do batismo da água, glórias a Deus, e seja então vivicamente remodelado pelo poder do Senhor, amém?
Glórias a Deus. Está aí então, porque o Senhor tira o pecado do mundo. Quando eu olho aqui para a introdução, nós vemos aqui: apesar da glória e da simbologia do holocausto, os profetas não demoraram a revelar a transitoriedade desse ritual levítico. Eles sabiam que, embora a oferenda fosse eficiente como tipo de um sacrifício melhor e definitivo, não era eficaz em si mesmo para redimir o pecado. Por isto, o holocausto tinha que ser oferecido pela fé, com os olhos postos no Calvário. Conforme vemos nessa lição, o Senhor Jesus Cristo, ao encarnar-se, tornou-se holocausto perfeito para resgatar-nos dos nossos pecados, tornando-nos propícios ao Pai. Ele é o holocausto dos holocaustos. Aleluia. Quando olhamos para a introdução, nós vemos que o sacrifício não era suficiente para perdoar pecado. Foi o que eu já disse. Então aqui entendemos que o sacrifício não era suficiente para perdoar pecado ou tirar o pecado, mas para cobrir. Por isso teriam que estar sempre a oferecer os mesmos sacrifícios constantemente. Esta é a diferença de que Jesus, ele morre uma única vez para nos perdoar. Amém? Sempre tinham que fazer o mesmo ritual por causa do pecado. Sempre tinham que oferecer sangue de animais para tirar pecado. E Jesus então ele vem com esse propósito para tirar o pecado do mundo. Glórias a Deus. Aleluia. O holocausto, o sacrifício mais antigo. Aleluia. Aqui na definição 1 do holocausto, nós vemos aqui o termo holocausto provém do vocábulo hebraico olá, que entre outras coisas significa ascender ou ir para cima. É uma referência tanto à fumaça da oferta queimada que subia como a essência dessa mesma oferta que se elevava às narinas do Senhor como cheiro agradável. Aleluia. Então entendemos aqui que quando oferecia-se o holocausto, quando oferecia o holocausto lá no altar, e a fumaça então subia de uma forma reta, não saía para os lados, é porque o Senhor estava aceitando aquela oferta, o Senhor estava recebendo aquela oferta. Então é dessa maneira, a definição do holocausto é essa aí, era ser recebida por Deus através do ofertante. Aqui no 2 é o objetivo do holocausto. 2 eram os principais objetivos do holocausto: tornar-se o homem propício a Deus e aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor. Então aqui, irmão, nós vemos aqui a maneira que Deus encontra para trazer o homem perto dele. A maneira que Deus para cativar o ser humano. De que maneira? Sabiam eles sim que os pecados não seriam tirados, seriam encobertos, e teriam que fazer isso sucessivamente. Mas Deus queria que o homem se aproximasse dele para entender quem era ele. E essa era uma maneira que Deus tinha de fazer eles ir oferecer alguma coisa que eles tinham, para poder aproximar de Deus. Está lá. E a mesma maneira que quando Deus, então, ele envia Jesus, e Jesus também foi uma maneira de aproximar o homem dele. A humanidade, através de Jesus, o sacrifício perfeito, fazer com que nós chegássemos a Deus através do sacrifício de Cristo. Assim, como lá no tempo antigo, aproximar de Deus através do sacrifício também. Chegar com o sacrifício, para adorar, para entregar, para estar ali, para santificar, para que os seus pecados pudessem ser, pelo menos, ali no momento, tapado, escondido, através do sacrifício. E o sacrifício de Jesus então foi para isso, para aproximar mais o homem de Deus. Deus ainda continua nos chamando, nos convidando, nos alertando, e nós temos ainda dificuldade muitas vezes de nos aproximar de Deus. Nós encontramos ainda às vezes muita dificuldade para aproximar de Cristo, para aproximar da igreja.
Estamos aqui quase constantemente. Tem irmãos aqui que não faltam do culto, né, Pablo? Está aqui todo dia. Glórias a Deus. E às vezes ainda somos falhos. Deixamos a desejar. Deixamos algo a desejar nos nossos corações. O nosso coração pode arder. E às vezes, quantas vezes eu tenho 40 anos de crente. E eu aprendo todo dia que eu vejo na igreja uma coisa diferente. Ainda minhas pernas tremem. 22 anos, eu aceitei Jesus com 21, com 22 anos eu já pregava. E hoje ainda a perna ainda treme quando é. Pode ter meia dúzia de gente aqui, não tem problema. Pode ser lá na fazenda, debaixo daqui, eu já preguei debaixo de pé de árvore. Pode ser lá no mato, no meio debaixo de uma árvore, aqueles banquinhos, a perna treme. Mas os irmãozinhos lá são simples, mas a palavra ela é de Deus. Deus é que é o grande, aleluia. Os irmãos é assim, pois a responsabilidade, o meu Deus, ele é forte, é poderoso, aleluia. Então é dessa maneira, meus queridos, Deus, ele quer que nós nos aproximamos para tirarmos toda a timidez, para podermos aprender cada dia, para renovarmos a nossa fé com ele, aleluia. E a maneira que ele encontrou de fazer o homem aproximar de Deus é através de Jesus, aleluia, porque ele é o sacrifício perfeito. Glórias a Deus. O que Deus ia fazer para trazer o homem? Oferecer sacrifício, aproximar dele, aleluia. A tipologia do holocausto, nós vemos aqui, os profetas sabiam que o sacrifício do Antigo Testamento era transitório, é que uma aliança superior, aqui que nós já vemos, eles já sabiam que já havia uma aliança superior, Deus já tinha feito as suas estratégicas. Os profetas, alguns já escreviam, como Jeremias, os profetas maiores da Bíblia, a respeito de Jesus, que era o Cordeiro Perfeito. Isaías já havia escrito a respeito de Jesus. Então, veja aqui, os profetas sabiam que o sacrifício do Antigo Testamento era transitório, ou seja, ia passar, né? Era transitório. E que uma aliança superior, um novo conceito superior, ou seja, uma aliança, um pacto novo, ia ser feito aqui, e definitivo, já havia sido providenciado por Deus. Lá em Jeremias 31 ao 33, você vai ver. Veja lá também, Davi, por exemplo, ele estava ciente de que o holocausto apontava para um sacrifício melhor, aleluia. Que é sacrifício melhor do que o sacrifício de Deus, de Jesus, aleluia, para nos salvar, para que nós não precisássemos de ser escravizados com animais, oferecendo sacrifício, aleluia. Glórias a Deus. Mas ainda tem gente que não crê nesse Jesus. Os judeus mesmo estão até hoje aguardando. Não crê nesse Jesus de 2000 anos atrás, que já veio aqui, já passou por tudo que tinha que passar, morreu por mim, pela nação, foi assunto aos céus, está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, está intercedendo por nós, tem falado com seus profetas, aleluia, aí através das revelações do Espírito Santo. Deus faz permanência, Jesus faz permanência no meio do seu povo, mas eles ainda não crê que esse Jesus que nós cultuamos é o Salvador da humanidade, é o Filho de Deus. Ainda está esperando essa aliança acontecer, que diz lá os profetas. Estão aguardando o momento que o Senhor pudesse providenciar e definir, então, esta aliança. Aleluia. Glórias a Deus. Os irmãos estão entendendo? Glórias a Deus. Holocausto na história de Israel. A oferenda de holocausto pode ser encontrada nos 3 principais períodos da história de Israel no Antigo Testamento: patriarcal, mosaico e nacional. Quando eu olho aqui para o período patriarcal, veja aqui, o sacrifício dos patriarcas, como Noé, Abraão, você lê lá em Gênesis 8, 20, 22 ao 13, 22 e 13, vai lá, foi apresentado de acordo com a oferenda, ou seja, um holocausto que Abel ofereceu ao Senhor. Por isso, a oferenda pode ser considerada a mais antiga na história sagrada. Por isso que antes era oferenda, né? Era uma oferta oferecida, uma oferenda. Depois, então, foi o holocausto, né? Aleluia. Então, nós vemos lá em Gênesis 4:4 que vai falar sobre a oferta de Abel. E eu quero entender e mostrar também e aceitar que nós sim somos o Isaac
que era para ser oferecido. Apesar de Isaac não ter culpa, não ter pecado, não ter feito nada, nenhum tipo de condenação para estar ali, mas nós sim deveríamos ser oferecidos em sacrifício no lugar de Isaac. Mas Deus, ele sempre prepara, aleluia. Quando Isaac foi para ser imolado, o Senhor deu os braços dos céus para que não fizesse mal à criança, mas colocou ali o cordeiro para que fosse sacrifício no lugar dele. Nós, como era o sacrifício, nós era para pagar pelo pecado, era nós que tínhamos que sofrer, mas Deus preparou Jesus Cristo, aleluia, o cordeiro, que veio para nos salvar, veio para nos libertar. Quando nós era para ser degolado, ser morto pelos nossos pecados, toda a culpa, Deus então bate no céu, não faça mal, está aí meu filho amado, este aí é quem vai, que é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você foi salvo, você é salvo pelo sangue de Cristo, pelo derramamento do sangue do cordeiro, lá na cruz do Calvário, aleluia. Não há mais por que temer, não há mais necessidade para que você passe e fique angustiado. Você sim era para ser sacrificado, Jesus não, aleluia. Mas Deus preparou para você e para mim, para nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Glórias a Deus. Aqui no período mosaico, após a saída dos filhos de Israel do Egito, o Senhor instruiu Moisés a sistematizar o culto divino, a fim de evitar impurezas e práticas pagãs. Quanto ao holocausto, por exemplo, apesar de já ser uma tradição na comunidade hebraica, teria de ser oferecida a seguir segundo critérios e normas bem definidos. Amém? Glórias a Deus. Quando eu olho aqui para a palavra sistematizar, está feito culto para sistematizar o culto divino, a fim de evitar impurezas e práticas pagãs. O que é que significa essa palavra sistematizar, que está lá na Bíblia? Organizar. Tinha que ter era meio bagunçado, era qualquer um, era de qualquer jeito, era vários rituais para. Então, sistematizar. Quando nós sistematizamos, nós colocamos um sistema, nós colocamos uma ordem, nós colocamos uma norma. A igreja nossa tem um sistema, ela é sistematizada. Aqui tem um padrão, aqui tem usos e costumes, aqui tem o pastor local, tem o pastor presidente, tem os rituais do culto, né? Então ela é sistematizada. Ela tem o seu modo. Então aqui, para que não houvesse aquela bagunça de qualquer jeito, um aqui, outro ali, oferecendo, então Deus então sistematizou, para que ficasse mais fácil de vigiar, para que ficasse mais fácil para poder acompanhar, se ali não tinha misturas de religiões, paganismo, ofertas para outro tipo de Deus, então era controlado. E o que é que Deus achou importante fazer? Não pode ser qualquer um, vamos separar. Então quem podia fazer isso? Só a tribo de Levi, só aquele povo, eles eram o sacerdote preparado para que pudesse então organizar, para que pudesse tomar conta, para que esse sistema andasse. Eles tinham essa incumbência de fazer isso, assim como a igreja anda hoje, sistematizada. Então é assim que Deus fez, né? Ela sistematizou. Foi então a única e exclusivamente tribo que podia fazer isso era a tribo de Levi, para tomar conta de tudo isso. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Seria exigido, por exemplo, um altar apropriado para as ofertas queimadas. No período, então, nacional, após a conquista de Israel, os holocaustos eles continuam a ser oferecidos ao Senhor por vários motivos. Josué ele celebrou uma importante vitória sobre os cananeus com ofertas queimadas e pacíficas. Está lá em Josué 8:31. Gideão, a ser comissionado pelo Senhor para libertar Israel, adorou com igual oferenda. Juízes 6:26. Quando Samuel ofereceu ao Senhor o mesmo sacrifício, antecipou uma grande vitória sobre os filisteus. 1 Samuel 13:9 e 10. Então, vemos, a reforma de Ezequias também foi marcada por holocausto, segundo a Crônicas 29, 7 e 35. Todos que tinham a vitória, todos que Deus chamava, todos que falavam, eles ofereciam um holocausto ao Senhor. Aleluia.
Então o que acontece? Nos tempos dessas pessoas que eu citei aqui, Josué, Gideão, Ezequias, Samuel, já foi depois do povo de Israel sair do Egito. Já foi depois da formação do povo de Israel. Então nós vemos que mesmo após a entrada do povo de Israel na terra prometida, os rituais e oferendas de sacrifício deveriam continuar. Aleluia. Glórias a Deus. Deus tirou você de lá do Egito, colocou você na terra no caminho da terra prometida. Estamos caminhando para Canaã celestial. Deus chamou você de lá, tirou. Agora é que nós não podemos parar. E nós estamos caminhando, aleluia. Mesmo depois que nós entrarmos lá no céu, diz a palavra, a Bíblia que fala, está lá na Bíblia. Depois que entrarmos lá no céu, aleluia, ainda vai continuar, meu nobre evangelista. Glórias a Deus. Vai continuar. Não podemos parar. Depois que o povo entrou na terra prometida, os rituais, as oferendas, os sacrifícios deveriam continuar, e vai continuar. Nós estamos aqui nessa caminhada. Ele se entrega por nós todos os dias. Jesus está conosco todos os dias, diz: eu estou convosco. Ele falou: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou enviar o meu Espírito, o Consolador, que vai ficar convosco todos os dias, durante todo o tempo, 24 horas, para que vocês entendam quem eu sou, aleluia. Então Ele não vai deixar nos órfãos, não vai nos abandonar. Vamos estar com Ele, e Ele está todos os dias sacrificando por nós. Quando nós às vezes fazemos algo que não agrada a Deus ou Jesus, nós olhamos assim para a nossa situação de pecado, no momento em que às vezes, se for, tem coisa que às vezes não é nem tão grave, mas você fica magoado. Simplesmente não vir na igreja, muitas vezes você fica chateado, fica magoado, ou às vezes você fala uma palavra, você fica magoado, e tem coisas que às vezes acontece, que magoa, e você, poxa, mas será que o coração de Deus está sentindo a mesma coisa que eu? Eu machuquei o coração de Deus, eu estou magoado. Então Ele está disposto a sacrificar novamente por ti. Ele está novamente disposto a que nós dobramos nossos joelhos e oramos, pedindo perdão por aquele ato, pedindo perdão por aquele que fizemos, e Ele vai perdoar. E cada vez que Ele nos perdoa, Ele está se entregando por nós, está sacrificando a sua vida mais uma vez. Toda vez que nós erramos, que nós pisamos fora das normas e pedimos perdão, Ele está pronto a perdoar. Que coisa linda, que coisa maravilhosa saber que Ele está pronto a perdoar, está pronto a nos ajudar. Ele diz: olha, eu tomo você pela tua mão direita e escrevo com você uma nova história, aleluia. Eu quero te ajudar, eu quero ser o seu companheiro. Deixa eu te ajudar. Não tente, tem um hino, não sei quem que canta, mas diz: não tente sozinho, você não vai conseguir, aleluia, não vai. Tente com Jesus, vai com Ele, chama Ele para estar com você, começa a escrever a sua história novamente, aleluia, de vida, para que você chegue lá e alcance a tua vitória, aleluia. Não ficamos parados. Esse sim é o verdadeiro Jesus que nós adoramos. É por isso que, olhando para a palavra aqui, eu entendo agora por que Ele é o holocausto perfeito. Ele entregou-se a si mesmo uma vez só, aleluia. Não ficou fazendo rituais, não precisou de vários Jesus vir morrer, um para aquele tipo de povo, outro para outro tipo de povo, uma para aquela nação. Não, é só o Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, só um, o único, aleluia, o único Filho de Deus, aquele que estava no princípio com Ele, lá na formação do homem, lá no jardim do Éden, aleluia. Quando Ele diz: olha, no princípio era o verbo, mas Ele diz lá: façamos. Ele não estava sozinho, olha o verbo aí, façamos, aleluia, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, glórias a Deus. Os outros animais, ele foi criando: haja peixe, haja aves, haja isto, haja aquilo, as estrelas, separação de águas, o dia da noite, foi falando, foi pela palavra. A palavra também é um verbo, palavra é verbo, aleluia. Mas Ele foi falando. Mas quando chega na criação, aleluia, quando era a sua semelhança, quando aquilo que mexeu no íntimo de Deus, Ele falou: não, façamos. Não é falamos, haja homem, haja mulher, vamos fazer. Está entendendo? E quando Ele já estava lá, no jardim do Éden com Deus,
fazendo a nossa imagem, a semelhança dele, eu já entendo que, aleluia, ele veio para nos ajudar, para nos salvar, como o holocausto perfeito. E quando entendemos que o pecado, ele abunda e superabunda na vida do homem, mas quando o homem entende o pecado e aceita a oblação e o holocausto de Jesus na tua vida, tudo muda. Há uma transformação radical na nossa vida. Quantas pessoas, você olhando, eu conheço pessoas que jamais poderiam estar na igreja por vontade própria, mas uma força diferente que moveu aquele coração. E essas pessoas hoje testificam e testemunham. Tem até pastores aí que era no mundo do crime, perigoso, transformou a sua vida porque entendeu que Jesus é o sacrifício perfeito, o holocausto perfeito na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Deus, ele continua chamando. A voz de Deus é uma voz perfeita que soa e ecoa a todos os instantes em nossa vida. Deus falava com Adão todos os dias no paraíso, lá no Éden, e falava com ele pela viração do dia, e até que um certo dia Deus chama Adão, e Adão não responde, e Deus chama de novo, Adão não responde. Depois, na terceira vez, Adão responde: eis-me aqui, Senhor, ouvi a tua voz e temi. Temor de Deus é difícil, é coisa que mexe, que machuca. Ouvi a tua voz e temi, eu tive medo da tua voz, porque eu estava nu. Antes ele não sabia o que era isso. Depois que ele sentiu o temor de Deus, aleluia, depois que ele sentiu a glória de Deus, ele disse: eu temi, porque eu estava nu. Aí a pergunta de Deus foi essa: quem que disse que você estava nu? Nós estávamos no pecado, nós estávamos descobertos pela graça, nós estávamos já vivendo um momento de pecado, até que um dia ele nos achou, ele nos chamou pelo nosso nome, ele diz: eis-me aqui, Senhor, agora, eu estou nu, mas o Senhor pode me cobrir, pode me revestir com teu sangue, pode me revestir com teu Espírito, com tua graça, com tua glória. Você me achou, nós somos um achado de Deus, aleluia, para servir Ele em Espírito e em verdade, porque Jesus é o nosso holocausto perfeito, aleluia. E o que me aproxima cada dia mais desse Jesus é que Ele está pronto a todo dia nos dar a mão para fazer. Eu sou contigo, não desanime, vai em frente. Está difícil? Só mais um pouquinho, você vai vencer. Não desanime, não desista. Você veio até aqui para parar agora? Por que isso? Vamos em frente. Aí Ele está dizendo para mim: eu sou o holocausto perfeito, aleluia. Eu sou o holocausto da tua vida. E toma pela nossa mão direita e nos ajuda. Glórias a Deus. Para levarmos a um lugar seguro, uma rocha. Eu aprendi aqui, depois que estive aqui, na sede, que tudo aquilo que eu quero construir na minha vida, eu tenho que construir para baixo. Mas por que, pastor, para baixo? Não é para cima sempre? Porque para cima é depois que eu fazer o meu alicerce. O nosso alicerce tem que ser mais ou menos da fundura e da profundidade daquilo que eu quero ser, daquilo que eu quero construir. Não adianta nada eu querer crescer só para cima, sem fazer alicerce, porque vai cair tudo, vai desmoronar. Então eu tenho que construir a minha base. E essa base é a hora que ninguém está vendo, porque todo mundo vê a construção depois que subiu. Para baixo é só sofrimento. E muitas vezes temos que passar o sofrimento porque ninguém está vendo o alicerce, está lá embaixo. Você está só furando, está cavucando, está perejando, está machucando a tua mão, a tua vida, está passando luta, dificuldade, ninguém está vendo. Só está vendo você sofrer, só sofrimento. Mas aí, quando começa a surgir, começa então a vir a vitória, aleluia. Aí você sabe que é mais rápido, é mais fácil, porque não tem tanta sujeira mais, não tem tanta dificuldade, e você vai crescendo, é rápido, aí você vai só crescendo, aleluia. E Deus está dizendo para você nessa noite: eu sou contigo, eu sou o seu holocausto perfeito, aleluia. Eu tomo você pela tua mão direita nesta noite, aleluia, para dar a você a tua vitória. Não desanime não, siga em frente, aleluia, nessa tua batalha, nessa tua jornada, e você logo vai ver, a recompensa vai chegar na tua vida. Glórias a Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida.
E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Conosco o pastor Hércules.